Olá pessoal, tudo bem? Então vamos dar início às nossas aulas de sistemas de comunicação. Um dos assuntos que eu acho não o mais interessante, com certeza, com relação a sistemas de comunicação, mas talvez algo que seja importante para pontuar exatamente o que a gente pretende trabalhar na disciplina. Então vamos lá. Bom, as redes de comunicação, elas podem ser redes muito pequenas e muito simples, algo em torno de uma pessoa, digamos assim, ou elas podem ser globais, como é hoje a internet. Tá? Então, algo que é muito comum é classificar as redes pela distância geográfica ou pela abrangência da rede. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as menores ou mais simples dessas redes, que são as redes de área pessoal, as PANs, e numa próxima aula nós vamos falar das outras redes. Então, qual que é a ideia de redes de área pessoal? Então, elas surgiram para permitir que os dispositivos se comuniquem ao longo do alcance de uma pessoa, e por isso elas se chamam pessoais. Então, talvez algum exemplo mais clássico de PAN seja utilizar um teclado, um mouse e uma impressora sem fio. Então, quando eu uso uma rede que conecta o meu computador a esses dispositivos, eu estou usando uma rede que hoje é classificada como PAN. Se eu estender para algo mais atual, nós temos o smartphone, e esse smartphone se conecta a um fone sem fio, a um relógio inteligente, e essa conexão ela também é feita por uma rede pessoal, que no caso do celular, e talvez do PC, todo mundo conhece por Bluetooth. Então essa rede ela acabou se tornando popular, mas no final das contas a rede Bluetooth é uma rede PAN. Quando eu falo de PAN, eu não gosto necessariamente desse nome pessoal, porque hoje em dia as PANs expandiram um pouco o seu conceito. Mas, em geral, quando algum artigo científico está falando de PAN, ele está se referindo a tecnologias de comunicação de curto alcance, ou seja, as Short Range Communications. Então, sempre que eu falar de PAN, eu estou falando comunicação de curto alcance. Mas quando eu estou falando da rede ou da comunicação de uma chave sem fio para abrir o meu carro ou para abrir o controle da garagem, ou mesmo para automação de uma residência, isso também pode ser considerado uma PAN? Então vamos analisar um pouco esse caso. Então, se eu for pegar o que existe mais simples do meu dia a dia que eu uso que tem comunicação ou que transmite dados, é o controle da garagem, do portão do meu prédio. Então, como que funciona esse controle? Ele transmite, na verdade, um sinal na frequência de 433 MHz. E por que 433 MHz? Porque essa é uma das frequências livres para serem utilizadas. Depois a gente vai falar sobre espectro de frequência. E, em geral, esse é um dispositivo bem simples. Aqui eu tenho um exemplo de um transmissor e de um receptor de dados em 433 MHz. Então, basicamente, vocês estão vendo aqui que esse dispositivo tem um oscilador com amplificador e uma antena. Depois a gente vai falar bastante sobre a antena, mas a antena do controle, em geral, tem esse formato, porque se eu usasse uma antena do tipo de polo, por exemplo, talvez ela fosse ficar muito grande, e isso prejudicaria o tamanho do controle. E aqui eu tenho um receptor com antena semelhante, e vocês têm um dispositivo decodificador. Mas como é que esse controle de fato funciona? Será que isso é uma rede? Que limitações a gente tem nesse dispositivo? Bom, o controle ele utiliza uma variação da modulação ASK, que é uma modulação em amplitude digital, que se chama Amplitude Shift Keying,
ou modulação por chaveamento de amplitude, que é uma das traduções possíveis para o português. Tá? É uma das modulações mais simples que existe, porque ela basicamente, se transmite sinal, ela está referenciando a um bit 1, se ela não transmite sinal, ela está fazendo referência a um bit 0. Existem algumas variações do ASK, em que se transmite sinal com uma certa amplitude e se transmite sinal com uma amplitude menor. Mas a mais comum, né, a mais tradicional para ASK, é ou transmite ou não transmite dados. Né? E o tamanho do bit, ele tem a ver com quantos períodos desse sinal de 433 MHz, por exemplo, né, uma das possíveis abordagens, eu transmito para representar um bit. Né? Então, vamos supor aqui que eu tenha 1, 2, 3, 4, mais ou menos 4 períodos do sinal de 433 MHz. Aqui significa 1, e é por isso que esse sinal aqui representa 2 bits 1. Tá? Então, é uma modulação extremamente simples. E como que o controle transmite seus dados, ou como é que ele empacota esses dados, né? Então, em geral, o controle funciona assim. Ele gera um sinal piloto, inicialmente, de 23 ciclos de clock, e depois ele começa a transmitir os bits, que são 20 bits de endereço, do A0 ao A19, e 4 bits de dados, para depois transmitir um anticode que é utilizado para terminar a comunicação, para sinalizar o final do pacote. Mas esse sinal de clock aqui, pessoal, é o clock dos 433 MHz? Não, né? Com certeza não. Então, se eu pegar aqui um datasheet, um dispositivo utilizado para esses controles, vocês vão ver que tem uma frequência de oscilação aqui, que nesse caso é 3 kHz. Então, o que isso significa? Que esse sinal aqui, essa frequência de oscilação, na verdade é numa frequência bem menor que os 433 MHz, e vai sinalizar que muitos períodos de 433 MHz vão significar um bit. Tá? Então, se eu puder estender um pouco mais essa explicação, eu posso usar essa imagem, né, em que, como que eu diferencio 1 do 0 no protocolo utilizado por um controle de garagem. Né? Então, eu tenho essa frequência de oscilação, que está lá em 3 kHz, e o sinal vai ser gerado dessa forma, em que 1 ele é 2 períodos de 3 kHz sem transmitir o sinal de 433 MHz, e um período de 3 kHz transmitindo o sinal de 433 MHz. Isso aqui significa 1. Já se eu identificar um período de 3 kHz sem transmissão e 2 períodos de 3 kHz com a transmissão do sinal de 433 MHz, isso significa 0. Tá? Então, o que isso significa lá para o nosso sinal de 433 MHz? Né? Que aqui eu não vou estar transmitindo e aqui eu vou estar transmitindo, da mesma forma que eu não estou transmitindo e aqui eu estou transmitindo um sinal, e isso tem que ser interpretado de alguma forma, né? Do outro lado lá na recepção. Então, a gente já volta para essa parte da recepção. Então, é por isso, pessoal, que quando eu transmito 20 bits de endereço, na verdade, eu estou transmitindo também 20 clocks desse 3 kHz, porque eu uso 3 clocks para cada um desses bits. Tá? Vocês podem perceber que, em geral, o início dessa transmissão é percebida também por uma borda de subida, que significa um início de um sinal de 433 MHz, né, que vai durar 1/3 de bit, ou seja, um período. Então, após um período, esse degrau aqui, que deve durar um período de 3 kHz, eu tenho o envio dos sinais binários. Né? Então, como vocês podem ver que todo sinal inicia com uma borda de descida,
Então, após essa borda de subida, eu vou ter uma borda de descida e aí eu posso começar a contabilizar os bits. Né? Então, como que um microcontrolador decodificaria esse sinal? Né? Então, voltando aqui para essa imagem, né? Esse decodificador aqui, ele já faz o sinal de sintonizar um sinal de 433 MHz e enviar um bit, ou enviar num desses pinos aqui um sinal 1 quando esse sinal existe, ou 0 quando esse sinal não existe. Então, quem faz esse trabalho de decodificação é um circuito especial para trabalhar lá com a frequência de 433 MHz, que é uma frequência, de certa forma, alta. Né? Então, como é que eu faço essa decodificação? Após essa borda de subida e a borda de descida, considerando que isso aqui durou um período de 3 kHz, eu ligo esse sinal aqui a um pino de entrada do microcontrolador que está conectado a um periférico chamado captura de entrada. Então, o que essa captura de entrada faz? Ela gera uma interrupção no processador toda vez que tem uma borda de subida ou toda vez que tem uma borda de descida. Né? Então, após a primeira borda de descida, ele começa a contar e toda vez que tem uma transição de borda de subida ou borda de descida, ele copia para um registrador o valor de um contador. Então, dessa forma, eu consigo contar quanto tempo levou dessa borda de descida até essa borda de subida. E conseguindo contar isso, eu consigo ver se está dentro de uma faixa aceitável de um período de 3 kHz. Por que eu digo faixa aceitável? Porque nem sempre o sinal está exatamente em 3 kHz. Pode estar um pouco menos, pode estar um pouco mais. Né? Então eu tenho que considerar uma faixa de erro. Se eu perceber um sinal que leva 2 ciclos de 3 kHz e um ciclo de 3 kHz, seja 2 em nível baixo e 1 em nível alto, eu identifico isso como um bit 1 e começo a shiftar esses bits para formar uma palavra. Né? Então é assim que eu faço o decodificador de um controle remoto de portão de garagem. Né? Então eu começo a enfileirar esses bits e após eu receber 24 mais 4, ou seja, 28 bits, eu posso separar, né? Simplesmente, inicialmente, eu serializo isso, né? E quando eu encontro o 24º bit, eu separo isso em endereço, dados e anticódigo. E faço, inclusive, a comparação se o anticódigo está correto, né? Se eu tenho 0101 no final do pacote. Esse endereço aqui ele é único e vem já gravado ou configurado no dispositivo que gera o sinal. Né? Existem alguns dispositivos específicos para isso. Ou eu posso, se eu gerar esse sinal por um microcontrolador, também configurar esse endereço. Né? Mas no caso de um controle comprado, esse endereço aqui ele vem definido de fábrica. Né? Então eu tenho 2 na 20 aí, possíveis endereços para esses controles. E os dados, em geral, se eu uso um circuito integrado pronto, que nem o HTP6P20D, os dados eu gero, ou a diferença de dados, né, eu gero por pinos de entrada desse circuito integrado. Né? Então, se eu pressiono um botão, eu altero aí o sinal de 1 para 0 e isso altera aqueles dados lá, que é o D0 ao D3. Então, basicamente é assim que funciona o sinal do controle, seja ele para geração ou decodificação. Tá? Então, eu fiz uma pergunta, isso é uma rede? Quais são as limitações dessa rede? Tá? Então, em primeiro lugar, eu posso transmitir mais de um controle, mais pessoas têm controles, não é só uma pessoa num prédio, por exemplo. Então, eu posso considerar que vários controles conseguem falar com o receptor. Então, eu posso dizer que isso, de certa forma, é uma rede. Né? É uma rede de topologia em estrela, porque eu tenho um dispositivo central, depois a gente vai falar um pouco mais sobre topologia. Eu tenho um dispositivo central e todos os controles, independente das suas posições, transmitem o dado para aquele dispositivo central. Né? Então, de certa forma, isso é uma rede.
Mas o que limita o uso desse dispositivo como rede? Então, alguns poderiam dizer que é banda, né? Por quê? Porque se eu tenho um sinal de 3 kHz para gerar um bit, o que isso significa? Que a taxa de bits é 1K. Né? Então eu consigo transmitir 1000 bits por segundo. A largura de banda é baixa. Mas existe aplicação para redes de comunicação em que a largura de banda chega a ser 60 bits por segundo. Né? E já foi muito utilizada, como é o X10 lá da Siemens, que transmitia os dados na passagem por zero do sinal de tensão da rede elétrica. Então, toda vez que o sinal passava por zero, né, eu tinha a transmissão de um bit, numa frequência específica, utilizando uma modulação específica. Né. Então, não necessariamente banda é um problema, porque para enviar um comando para liga uma lâmpada, desliga uma lâmpada, 1K de banda, ou de taxa de transmissão, né, banda é outra coisa, é suficiente para muitas aplicações. Então, qual que é a principal limitação desse controle? É que, se eu pressionar vários controles ao mesmo tempo, o que vai acontecer? Esse sinal aqui não vai estar sincronizado. Então, se o sinal não vai estar sincronizado, em algum momento eu vou ter um controle enviando sinal aqui, onde teria que ser uma região de zero do outro controle. Né? E isso embaralha o sinal e torna impossível de eu conseguir decodificar esse sinal. Então, se eu tenho esse sinal embaralhado, eu não consigo decodificar corretamente os uns e zeros, e daí nenhum controle consegue conversar com esse elemento central, né, que é o receptor. Né? Então, esse é um grande problema. Eu poderia falar em outros problemas, ou porque eu teria solução para esse problema? Com certeza tem. Né? Se a gente pensar que tem a Wi-Fi que a gente usa na nossa casa, que tem vários dispositivos conectados. Né? Então, para que isso seja possível, eu tenho que ter uma técnica de controle de acesso ao meio, que é algo que essa comunicação, esses rádios não possuem. Né? Então, não ter uma técnica de controle de acesso ao meio dificulta muito implementar uma rede com esses dispositivos. Pela própria forma com que a modulação utilizada, né, e por não ter também a técnica de acesso ao meio. Tá? Além disso, eu poderia dizer que talvez tenha outras limitações, porque este fato é uma comunicação muito simples, né? Mas de certa forma a gente vai investigar esses outros motivos no decorrer aí da disciplina, mas os principais são esses comentados. Tá? Então, o controle da garagem eu poderia dizer que é uma rede. A gente respondeu, é uma rede, mas é uma rede ou um sistema de comunicação extremamente limitado. Tá? Se eu pensar a nível de segurança, isso é um problema também, né? Porque não existe nenhuma codificação especial. Basicamente, se eu tiver um receptor desses que custa talvez menos que R$10, o sinal está no ar, eu simplesmente capto os sinais de 433 MHz e eu consigo identificar os bits transmitidos. Se eu consigo identificar os bits transmitidos porque eles não estão criptografados, significa que eu posso copiar um controle desses. Né? Então eu tenho um problema de segurança também. E eu comentei nesse slide, mas e os controles de carro, né? E o controle para ativar um carro ou para abrir um carro. Né? Nesse caso, os controles eles são codificados de fábrica. Né? Existe um código especial que só o controle e o carro sabem, além da criptografia. Né? Então, de certa forma, o carro resolve esse problema, mas todos os portões de garagem que a gente tem, seja aqui em Pato Branco ou qualquer lugar do mundo, são facilmente hackeáveis, ou facilmente copiáveis. Né? E isso também é um problema. Bom,
mas nós estávamos falando de PAN, né? Então, a gente falou primeiro de PANs com fio, sem fio, mas eu também tenho exemplos de PANs com fio, né? E a rede USB é um exemplo de PAN cabeada, né? E, inclusive, ela usa uma topologia em árvore, não só uma topologia. Alguém poderia achar que a topologia era estrela, né? Porque eu tenho um computador e eu conecto aqui o meu mouse, eu conecto uma câmera, eu conecto uma impressora, todos num dispositivo central que é o computador, né? Mas se eu pensar que eu posso ter um hub e um hub conectar em outro hub, eu posso dizer que essa topologia, de certa forma, é um misto de topologia em árvore com topologia em barramento, né? Mas eu diria que ela é uma topologia em árvore, né? Mas a comunicação USB, a primeira pergunta a gente já respondeu, né? Ela utiliza uma topologia em árvore. Daí a segunda pergunta é, utiliza protocolos? Utiliza, né? Ela tem um protocolo específico, e inclusive nesse protocolo específico eu posso diferenciar o que é um mouse, do que é um teclado, o que é uma câmera, tudo isso é responsabilidade desse protocolo. Ela tem uma codificação para transmitir os dados? Sim, ela tem uma codificação, o USB tem uma codificação específica para transmitir dados, que não é o ASK lá que a gente viu no controle. Assim como o USB também especifica os conectores, né? Então eu tenho USB tipo C, eu tenho USB tipo A, tipo B, né? Então eu tenho micro USB, mini USB, então tudo isso faz parte de uma camada física lá dessa rede, né? Então ela tem técnicas de acesso ao meio? Com certeza tem, né? Porque eu tenho vários dispositivos compartilhados, né? Então eu posso dizer que o Universal Serial Bus, que a gente utiliza, e bus vem de barramento, né? Então eu poderia dizer que é uma topologia em árvore onde eu não tenho exatamente ramos, mas eu tenho barramentos derivados, né? E com certeza essa tecnologia é um tipo de PAN, porque ela é uma rede pessoal, né? Em geral, a gente tem uma certa proximidade dos dispositivos conectados a uma rede USB, né? Agora, voltando a falar de sem fio, né, pessoal? Quando a gente fala de PAN sem fio, geralmente a gente se referencia a WPAN, que são as Wireless Personal Area Networks, né? Então, em geral, essas redes, elas são redes sem fio de alcance, todas as redes sem fio são de alcance limitado, né? Mas limitado a algumas dezenas de metros, talvez chegando aí a 100 metros. E elas também foram concebidas para facilitar a conexão de periféricos a computadores pessoais inicialmente, né? E elas foram padronizadas lá pelo padrão 802.15.4, que especificava inicialmente uma arquitetura formada por pequenas redes, né? Em geral, onde eu tinha um mestre e até 8 dispositivos escravos conectados numa topologia em estrela, né? Então, isso era a ideia inicial desse tipo de rede sem fio. E elas sempre foram pensadas para operar em ambiente interno, né? Mas, hoje em dia, tem bastante aplicação também dessas redes a ambientes externos, porque nada limita, né, a aplicação dela a ambiente externo. Então, alguns exemplos de Wireless PAN são o Bluetooth, que todo mundo tem contato, as redes derivadas do I3E 802.15.4, que é um padrão de comunicação que a gente vai falar bastante. Por exemplo, o Zigbee, que é uma das variações do I3E 802.15.4. E, inclusive, redes de telefone sem fio. Existem telefones sem fio que vocês podem ter várias estações base e eles formam também uma rede, tá? Então, Bluetooth vocês têm bastante contato, mas Zigbee é uma tecnologia que não é tão difundida ainda, mas o objetivo dela não é transmitir áudio ou até mesmo vídeo. O Bluetooth é mais focado em áudio, né? Entre outras coisas, mas ele transmite dados, né? Eu posso transmitir arquivos. E o Zigbee é uma rede pensada um pouquinho diferente,
em que eu não penso só no dispositivo centralizador, eu penso em algo parecido com o USB, uma topologia em árvore ou topologia em malha, né? E eu tento transmitir, ou ele tem uma banda reduzida e por isso eu não consigo trafegar muitos dados, né? Então o objetivo é automação, é coisa simples, né? Mandar pouca informação. Essa é a ideia do Zigbee. Mais recentemente, pessoal, essas WPANs elas evoluíram, né? E elas passaram de uma topologia ou uma tecnologia simples, né, que resolveu um problema que existia, que era a interconexão mais facilitada de periféricos, e elas passaram, ou essa tecnologia passou a ser utilizada no que a gente chama de redes de sensores e atuadores. E essas redes de sensores e atuadores, elas têm sido aplicadas aí numa série de possíveis aplicações, como monitoramento de sinais vitais e de animais, né? Redes de sensores para monitoramento de meio ambiente, controle de processos industriais, né? Monitoramento de zonas de conflito ou desastre, né? E por ter surgido tanta aplicação para esse tipo de rede, é que surgiram várias emendas a esses protocolos, principalmente o protocolo, né, que deu origem a muitas dessas redes de sensores, que é o 802.15.4. Né? Então surgiu lá o 815.4A, B, C, D, E, F, U, sei lá. Então tem muitas emendas. Assim como a nossa rede Wi-Fi tem, né, tinha o padrão B, depois passou para o padrão G, depois passou para o padrão N, hoje a gente usa mais o padrão AC, e já existe agora, inclusive, o Wi-Fi 6, né? Que agora não é mais uma emenda. É um novo protocolo que dá suporte ainda aos protocolos legados, né? E o que é esse padrão 802.15.4 no final das contas, né? Basicamente é um padrão que define especificações da camada física e da camada de acesso ao meio para redes de comunicação sem fio que operam com baixa taxa de transmissão de dados, né? Então, em geral, essas redes elas não são conhecidas simplesmente por WPAN, elas são conhecidas por Low Rate Wireless Personal Area Networks, as LRWPAN, né? E tem alguns documentos na literatura que ainda chamam de Lossy LRWPAN, porque essas redes muitas vezes são de baixa confiabilidade, em que os sinais podem ser perdidos em um dado momento, né? Então isso é bem característica desse tipo de rede. Então aqui eu peguei só algumas imagens que falam sobre as possíveis aplicações de redes de sensor sem fio, né? Então, quando eu falo de gerenciamento de desastre, eu estou falando, por exemplo, de Yellowstone, lá nos Estados Unidos, que tem um monitoramento por redes de sensores para identificar queimadas, né? Obviamente que quando pegar fogo vai queimar o sensor também, mas antes disso ele já informou sobre a queimada, né? Esse tipo de rede pode ser utilizada para automação de residências, né? Ligar ar-condicionado, ligar lâmpadas, né? Ou até mesmo de prédios, né? Pode ser utilizada na indústria, na agricultura de precisão, em algumas missões militares. Imaginem que um exército quer monitorar uma área de deserto lá no Afeganistão que pode ter, eu não diria um exército, mas um grupo paramilitar que está em constante monitoramento por algum tipo de exército, né? Então eles podem distribuir nós de uma rede de sensores, e quando essa rede de sensor percebe vibração no solo, ela pode informar que naquela região X lá tem um deslocamento de um grupo paramilitar, né? Então, existem N possíveis aplicações para esse tipo de rede, né? E algumas, inclusive agora,
estão surgindo na questão de controle de iluminação pública, medição automática de energia elétrica, né? Então, a aplicação desse tipo de rede ela está muito maior do que uma área pessoal. Tá? Então, aqui é um exemplo de demo da Texas, né, de um rádio deles, em que se está utilizando o protocolo I3E 802.15.4G, que é a variação do Wi-SUN, que é um dos protocolos que usam o 802.15.4, e esse Wi-SUN ele implementa um IPv6 sobre esse tipo de rádio. Então aqui ele está mostrando que essa mulher aqui está transitando pela floresta, e quando algumas lâmpadas aqui perceberam a presença dela, elas já foram ligando um pouco mais à frente a iluminação e também comunicando que essas lâmpadas estão ligadas, né? Então isso pode ser aplicado à iluminação pública. E hoje a gente tem um exemplo muito moderno, aí, notícia de 2021, né, em que a Copel está instalando, eles chamaram de rede elétrica inteligente, começa a chegar aos paranaenses, né? Basicamente, o que se fez foi instalar esses medidores inteligentes que têm um rádio Wi-SUN também, né, que transmitem dados. Daí o Wi-SUN já consegue chegar até 1.000 metros. Então, vejam, isso ainda é uma WPAN, mas que transmite dados a 1.000 metros, até 1.000 metros. E esses medidores, eles conseguem receber o pacote de um outro medidor e ir encaminhando até uma central, e essa central depois termina a transmissão para a central da Copel, utilizando uma outra tecnologia, como 4G, fibra, ou outra coisa desse tipo, né? Então a gente tem bastante exemplos modernos aí de utilização do WPAN, que se estenderam muito mais do que a área pessoal. Bom, pessoal, mas vocês devem ter notado que eu falo bastante dessas padrões I3E, né? Eu tenho falado bastante sobre isso. Então, o que eu quero dizer com esses padrões I3E? Na verdade, existem N grupos de trabalho a nível mundial que pensam esses padrões. E um desses grupos é a I3E. Mas nós temos a Internet Task Force Group, alguma coisa assim. Nós temos a IEC, nós temos a ISO. Então, tem vários grupos de trabalho nessas instituições que trabalham em cima de padrões de comunicação. Sendo que a I3E é uma das mais fortes, como a gente vai ver na próxima aula. Então, era isso, pessoal. A gente continua esse assunto de grupos de trabalho e organizações que padronizam comunicação numa próxima aula, além de falar um pouco sobre também espectro de frequência, para depois voltar com essa distribuição geográfica das redes. Então, era isso, pessoal. Até a próxima aula.